Segunda rodada do Campeonato Paulista, o Botafogo em Ribeirão Preto recebe o Noroeste e a Bandeirantes transmite às 7h30 da noite lá no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians. E logo depois, na sequência, o jogo começa às 9h45, o São Paulo recebe o São Bernardo no estádio do Morumbi. O São Paulo de olho aí na partida e também na política, porque amanhã está mantida a votação do processo de impeachment do presidente Júlio Casares. Então, convite feito, 2 jogos, 2 grandes jogos hoje para nossa audiência e é o futebol da Bandeirantes com o Paulistão nesta quinta-feira. Ótima quinta a todos, um bom dia e até amanhã, Pedro e Thaís. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10h da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quinta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e ficou até agora na companhia do Jornal Gente. De volta amanhã com todo o nosso time de jornalismo a partir das 8 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2026. Você é o meu convidado, você é a minha convidada para saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do nosso interior de São Paulo, que nos acompanha nas ondas do FM 85.7, a faixa estendida do seu dial, onde a Rádio Bandeirantes Campinas leva informação e prestação de serviços para você. Um grande abraço a quem está conosco também pelas nossas plataformas digitais. O aplicativo Band Play é a sua companhia para você 24 horas por dia ter a nossa programação de onde você estiver, na hora que você quiser e tudo de graça para você. Você que está no portal bandmulti.com.br, uma excelente quinta-feira, o jornalismo dinâmico do portal com a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação. E para quem gosta do rádio com imagens, do rádio moderno, o rádio com os nossos bastidores, direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um caminho para você também mandar a sua mensagem de texto, para você também mandar a sua opinião, a sua participação, uma vez inscrito. A comunidade está crescendo, 60.500 pessoas já estão conosco e você pode também fazer parte. Tem a sua conta Google, já tem a sua conta no YouTube. É só entrar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, naquele buscador, naquela caixinha de busca do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você chega ao nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação e assim não perde nada do que acontece aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Você ouviu o Ricardo Capriotti falando que hoje tem o encerramento da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Às 9h30 da noite, 9h45, tem o São Paulo contra o São Bernardo. Mais cedo, 7h30 da noite, Red Bull, Bragantino e Corinthians. E daqui a pouco, às 11h30, a repercussão da derrota da Ponte Preta em casa para o Velo Clube. Placar que não estava nas contas no planejamento da Ponte Preta, mas planejamento não é uma palavra que tem combinado com a Ponte Preta nos últimos anos, não. O desabafo do capitão, craque, podemos dizer ídolo Elvis, da torcida ponte pretana, ao microfone da Rádio Bandeirantes em entrevista ao repórter Pedro Piscinato, repercutindo demais as declarações fortes do técnico Marcelo Fernandes também, assuntos que nós vamos, claro, ouvir daqui a pouquinho na Rádio Bandeirantes Campinas, na apresentação do Carlos Henrique no comando do Nossa Área. E claro, as informações também do Guarani. O que está acontecendo com o Guarani, que demite o técnico de manhã, recontrata o técnico à noite?
volta atrás, mantém Matheus Costa e agora se prepara para um dos jogos mais difíceis do Bugre nessa primeira fase. Domingo às 8h30 da noite tem Guarani e Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segunda rodada terminando. A terceira começa já no sábado. 6h30 da noite tem Capivariano e Ponte Preta, direto da Arena Capivari. Jogo que a Ponte tem que somar 3 pontos. Tem que dar um jeito de sair com a vitória, porque 3 rodadas sem pontuar num campeonato de 8 rodadas é um risco iminente de rebaixamento. Assunto para daqui a pouco com o timaço de Carlos Batista na programação da Rádio Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos nesta quinta-feira. Com ele, Edson Freitas, na mesa de som e na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber, hoje na merecida folga do Alan Zanelato. WhatsApp liberado a partir de agora pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Vamos começar orientando você que está nas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, você que circula pela região de Campinas. Um acidente sinalizado nesse momento sem informações de vítima na Avenida Aquidaban, no trecho da Aquidaban, próximo à chegada ali do Largo do Pará, na pista sentido centro. Não há sinalização de grande trânsito pelo local, mas atenção redobrada para o motorista é sempre importante quando passar por lá. Informação também de trânsito lento pela Avenida Andrade Neves, em praticamente toda a sua extensão, desde ali próximo à Estação Cultura até o cruzamento com a Barão de Itapura. Então, praticamente toda a extensão da Avenida Andrade Neves. Trânsito também carregado, não poderia ser diferente na Avenida Francisco Glicério, desde a antiga PUC 2 até a Avenida Moraes Salles. O motorista reduz a velocidade nesse momento. Informação de obra que acontece na Avenida Anchieta, na pista da direita. Não há trânsito no local, há uma sinalização que o motorista deve também ficar esperto, deve também ficar esperta. No mais, trânsito fluindo bem por avenidas como a John Boy Dunlop, a Norte Sul, como a Avenida Princesa do Oeste, Marginal do Pissarrão também, sem chuva nesse momento, o que é bom para o motorista nesses pontos considerados de maior risco de alagamento, inclusive com placas sinalizando para quem passar pelo trecho. E tem os radares que também estão monitorando tudo o que acontece na cidade. Existem novas regras nesse ano de 2026, por exemplo, envolvendo os ciclomotores e os monomotores, que são os autopropelidos. E a INDEC está também monitorando isso pelas câmeras espalhadas pela cidade. Quem conduz ciclomotores, bicicletas elétricas, deve respeitar as regras de circulação prevista na legislação e a orientação também para os agentes de trânsito ficarem atentos a esse tipo de irregularidade. Veículos dessas características, trafegando acima de 60 km por hora, em vias regulamentadas em 50 km por hora, já foram identificados na John Boy Dunlop, na Rui Rodrigues, na Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Ali tem radar que é uma bênção, que é uma Marginal do Pissarrão. Teodoreto de Almeida Camargo e Demival Bernardes Siqueira. Na Demival Bernardes Siqueira, inclusive, tem um registro feito pela INDEC que o radar conseguiu detectar que estava a 70 km por hora aquela bicicletinha elétrica. Práticas que evidenciam uma possível adulteração da velocidade máxima de fabricação, porque esse veículo pode no máximo chegar a 50 km por hora. Então é um novo trabalho que está sendo feito nesse ano de 2026 pelos agentes de trânsito de Campinas. Para você que está conosco nas rodovias aqui do interior paulista, Sistema Anhanguera Bandeirantes, nesse momento, uma interdição bem próximo à chegada da Marginal do Rio Tietê, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Uma informação triste, infelizmente, que chega do Rio Tietê, que aconteceu ontem, mas não tem relação direta com o trânsito agora, mas sim por conta do excesso de veículos na capital paulista. Mas ontem foi encontrado o corpo de uma criança no Rio Tietê, em São Paulo, uma menina de 11 anos, vítima de afogamento. Ali por volta de 3h30 da tarde, mais ou menos, chegou a informação para o Corpo de Bombeiros, na região do Biritibamirim, nas margens de Biritibamirim. Então o afogamento não foi no Rio Tietê, a criança não entrou no Rio Tietê, mas o corpo foi levado até
à capital e houve um trabalho de remoção que também impactou o trânsito. Nesse momento, sinalização do sistema Anhanguera Bandeirantes demonstra lentidão na chegada a São Paulo, que é inevitável, tá tanto na Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. A diferença é que na Bandeirantes você faz uma boa viagem até chegar à cidade de São Paulo. Na rodovia Anhanguera tem o trecho de lentidão típico para o horário em Jundiaí de 2 km do 62 ao quilômetro 60 na pista sentido São Paulo. Motorista que trafega nesta manhã pela rodovia Santos Dumont, pela rodovia SP-101 a Campinas-Montemor, pela SP-340 Campinas-Mogi, não enfrenta dificuldades em nenhum desses trechos. Boa notícia para quem está pegando estrada sentido Indaiatuba, por exemplo, para quem está chegando a Campinas de um dos municípios vizinhos para começar as suas atividades. No corredor Dom Pedro I, informação que chega para a gente neste momento da concessionária Rota das Bandeiras é de que são ótimas as condições de tráfego em todo o corredor Dom Pedro, incluindo a Zeferino Vaz, SP-332, o Anel Viário Magalhães Teixeira e a própria Dom Pedro I. Não há acidentes, não há ocorrências. E isso faz com que a viagem do motorista seja bem mais tranquila. Para quem vai ao litoral de São Paulo, para quem já tem nesta quinta-feira aquele dia de folga para começar o planejamento para o final de semana, tem trânsito carregado neste momento no Rodoanel Mário Covas. Sentido externo, trecho que passa por Arujá, o trânsito é lento do quilômetro 62 ao quilômetro 65. São boas as condições de viagem, não chove no momento, não há informações de acidentes, carros quebrados, mas apenas esse problema que o motorista precisa ter paciência. Se o seu destino for o litoral norte, sinalização de trânsito nesse momento para quem vai a Betioga pela rodovia Dr. Manuel Hipólito do Rego, a SP-055. O trânsito é lento do quilômetro 218 ao quilômetro 213. 5 quilômetros de lentidão por excesso de veículos na descida para o litoral norte de São Paulo. Rodovia Ayrton Senna, Governador Carvalho Pinto, também com congestionamento nesse momento, trânsito bem carregado, do quilômetro 19 ao quilômetro 11, como destino capital. Sentido oeste, portanto, a concessionária Ecovias traz essa sinalização de momento. Outro ponto que também apresenta lentidão em Betioga, na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro. Sentido sul, são 2 quilômetros de lentidão para quem segue para a cidade de Betioga pela SP 098. Por fim, rodovia dos Imigrantes também apresenta trânsito, mas é de subida. Para quem está vindo para o trecho de Planalto, a lentidão no sentido capital é do quilômetro 11 ao quilômetro 9. Para quem está descendo pelo sistema Anchieta Imigrantes, trânsito é bom nesse momento, você faz uma boa viagem e que possa curtir também o seu final de semana. Daqui a pouco a gente traz as condições de tempo, temperatura para você também se programar, se organizar para o final de semana. Seja o seu destino uma cidade do litoral de São Paulo, seja o seu destino algum município aqui do nosso interior paulista, ou para você que vai ficar aqui também na cidade. Hoje, amanhã, a gente vai começar a organizar também a sua agenda cultural para os próximos dias. Às 10 horas e 12 minutos, vamos começar girando o time de informações, o time de repórteres espalhado por toda a nossa região. O Guilherme Selegato está acompanhando uma investigação depois que um corpo foi encontrado numa das principais avenidas de Campinas. É bem próximo ali à Avenida Aquidaban. E a suspeita é de que a vítima seja um homem em situação de rua que tenha sido agredido até a morte. Foi bem embaixo de um viaduto conhecido. O Guilherme vai pontuar exatamente de onde estamos falando. Mas sabe aquele viaduto, aquela ponte da linha férrea que passa em cima da Avenida Aquidaban? Foi ali que o crime foi registrado. Guilherme Selegato contando pra gente o que a polícia conseguiu avançar depois desse flagrante. Muita gente passando por ali, vendo viatura da Guarda Municipal, vendo ambulância do SAMU, que infelizmente não tinha mais o que fazer porque o óbito foi constatado ali mesmo no trecho. Guilherme Selegato, as informações na Rádio Bandeirantes Campinas. Pois é, Heitor, mais um mistério aqui em Campinas, né? E que agora a Polícia Civil quer descobrir o que teria acontecido com essa vítima. O corpo que foi encontrado aqui na Via Expressa Valdemar Pascoal, em Campinas, bem próximo ao viaduto da General Carneiro. Ocorrência atendida pelas equipes da Guarda Municipal daqui da cidade. A perícia
já foi realizada. O corpo, Heitor, foi encontrado todo enrolado em lençóis e cobertores, estava com praticamente do pescoço para baixo, do lado de fora de um bueiro, e a cabeça para dentro desse bueiro, que também a cabeça da vítima estava ali coberta com um lençol. Heitor, até o momento não há o que a polícia entender ali, né? A polícia ainda não sabe o que teria acontecido, mas a suspeita é de que, pelas marcas de violência encontradas no corpo da vítima, um homem de aproximadamente 60 anos tenha sido espancado, Heitor. Um homicídio, então, que aconteceu aqui na cidade. Heitor, conversando com as equipes da Guarda Municipal daqui de Campinas, essa região, inclusive aqui ao entorno, é uma região onde há muitos usuários de drogas, onde vivem também muitos moradores de rua, Heitor. E até então a suspeita é justamente essa, de que a vítima seja um morador de rua. Testemunhas disseram que durante a madrugada viram uma discussão acontecendo exatamente neste ponto aqui onde o corpo foi encontrado, né? Estava todo enrolado ali em cobertores, lençóis, a cabeça estava para dentro de um bueiro, o restante do corpo para o lado de fora. Foi assim que as equipes encontraram o corpo da vítima, esse homem de aproximadamente 60 anos. A suspeita, né, como a perícia foi realizada, pela forma como estava ali o rosto da vítima muito machucado, a suspeita é de que então este homem tenha sido morto espancado, Heitor. Ainda não há nada confirmado, claro, né, mas pela forma como o corpo foi encontrado, as marcas de violência neste corpo, a polícia suspeita de que ele tenha sido espancado. E também trabalha aí com a possibilidade de ter sido uma dívida de drogas, né? Justamente por ser um homem que aparenta ser morador de rua, pela região exatamente em que o local foi encontrado, né? É um ponto de drogas exatamente aqui nesse trecho, então a polícia, por enquanto, trabalha com essa possibilidade, mas, claro, ainda é um mistério, né? Que a polícia quer saber, entender o que de fato teria acontecido. O que acaba dificultando, Heitor, é que essa região é uma região, inclusive, muito movimentada, bastante movimentada durante todo o dia. O que acaba dificultando identificar isso, né, o que teria acontecido, é de que é uma região que não há câmeras de segurança. Então, vai ser um trabalho intenso aí para as equipes da Polícia Civil tentarem saber, né, identificar o que teria acontecido com este homem de aparentemente 60 anos de idade. Então, ele estava com sinais de violência na cabeça, também aqui bem próximo ao tórax, então a suspeita é de que ele tenha sido morto espancado. O corpo vai ser retirado daqui a pouco, aqui pelo local. As equipes, né, estavam em patrulhamento quando perceberam uma movimentação suspeita, viram que tinha um carro parado aqui, Heitor. O motorista havia saído para buscar gasolina porque o carro dele parou, estacionou aqui, e aí foi que as equipes encontraram o corpo deste homem que estava ali nesse bueiro, né, parte do corpo para fora. E aí, todo detalhe que chama a atenção. Esse carro que parou porque estava sem gasolina, as equipes puxaram ali o emplacamento, o nome do proprietário e viram que esse homem estava sendo procurado porque estava devendo pensão. Pois é, 2 ocorrências em uma. Agora as equipes seguem por aqui, não foi preciso isolar a área, até porque, como eu disse, é um local muito movimentado. Não foi preciso isolar toda a área, apenas parte aqui do canteiro central da Via Expressa que ficou isolada, justamente para que os trabalhos fossem realizados pelas equipes da Guarda Municipal e também as equipes da Polícia Científica daqui de Campinas, Heitor. Então, agora é um trabalho intenso para que os policiais consigam identificar de fato o que teria acontecido com este senhor, né? A suspeita então de que ele seja um morador de rua e de que toda essa discussão que aconteceu tenha levado à morte deste homem. A gente vai continuar acompanhando todas as investigações deste caso. Eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Selegato. 10h18, foi enterrado em Bragança Paulista o corpo de Guilherme Domingos, o jovem de 24 anos que trabalhava como salva-vidas no Parque Aquático Wet n Wild e mergulhou em uma piscina para localizar a aliança de um cliente. O rapaz estava brincando ali no parque, a aliança caiu do dedo, ele ficou preocupado, cadê minha aliança? E o rapaz, o funcionário, que era como um chefe dos outros salva-vidas,
mergulhou para conseguir achar essa aliança. Acabou sendo puxado pela bomba de sucção de dentro da piscina, ficou muito tempo embaixo d'água. Quando os colegas perceberam que ele estava demorando, mergulharam para resgatar o amigo, para resgatar o Guilherme. Ele foi socorrido ainda com vida, mas infelizmente não resistiu. A Graziele Geronde conversou com a Tenente Olívia, do Corpo de Bombeiros, sobre os riscos dessa bomba de sucção e traz mais informações também de uma investigação que já está em andamento. O parque aquático que fica em Itupeva, no interior de São Paulo, passou o dia fechado e não há previsão da data de reabertura. Nessa terça-feira, o salva-vidas Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, morreu ao tentar ajudar uma visitante. Testemunhas disseram que ele mergulhou para recuperar a aliança da turista, mas ele foi sugado pelo ralo do brinquedo e ficou preso. Colegas perceberam que ele demorava para voltar e tentaram resgatá-lo. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Guilherme trabalhava no parque há pelo menos 2 anos e tinha sido promovido a líder de salva-vidas no ano passado. Antes de mergulhar, os bombeiros orientam a verificar as condições de ralos e, no caso de condomínios, se existe uma pessoa para desligar emergencialmente a bomba da piscina. Em nota, a empresa informou que está colaborando com as autoridades para esclarecer o que aconteceu. A Polícia Civil investiga o caso. Outros casos de mortes por sucção em ralos de piscina já foram registrados e chamam a atenção. Por isso, para evitar acidentes como estes, alguns cuidados, como verificar as condições dessas piscinas, devem ser tomados. Verifique no local se os ralos eles estão em condições, se eles não estão quebrados, ou se a zeladoria ali, a manutenção do local, está realizando a manutenção adequada desse equipamento de sucção. Verifique se existe uma pessoa ali capacitada para desligar emergencialmente essa bomba, caso venha a ocorrer algum acidente. Essa informação da Tenente Olívia, do Corpo de Bombeiros, orientação importante, e está valendo já em Campinas a nova lei que fala a respeito das piscinas que precisam ter a proteção desse equipamento. É a chamada Lei Manuela, sancionada pelo prefeito Dário Saad, depois da aprovação na Câmara Municipal da cidade. A questão é, as piscinas públicas de Campinas estão preparadas já para receber esse equipamento? Haverá algum tipo de fiscalização sobre isso? Lembrando do caso da menina Manuela, 23 de novembro de 2024, quando ela estava com a família, garotinha de apenas 9 anos, no resort de luxo da rede Royal Palm Plaza, e ali o cabelo dela acabou ficando preso num dispositivo de sucção. Foram muitos minutos embaixo d'água, ela chegou a ficar 11 dias internada e faleceu no dia em que completaria 10 anos. Uma notícia terrível que infelizmente entra também para a história das tragédias recentes em Campinas. E essa legislação agora passa a valer para praças esportivas, passa a valer em parques, passa a valer em piscinas públicas também. A Lei Manuela já está publicada. E como o poder público enxerga agora o período de adaptação? A repórter Lucimere Ramalho conversou com Fernando Vanin. Fernando Vanin é secretário de Esportes da cidade de Campinas. Existe um tempo de adaptação, existe um período nessa legislação para que os órgãos públicos também tenham a possibilidade de proteger esse equipamento. O projeto é da vereadora Débora Palermo, do PL. Acho que é importante a gente trazer a informação quando se tem um projeto que realmente mexe com a vida das pessoas, que vem ao encontro de uma necessidade que ficou evidente, primeiro com o caso da menina Manuela e agora com o caso de um salva-vidas, um profissional treinado, com porte físico para conseguir aguentar algum tempo embaixo d'água. E ainda assim, veja como a força da piscina acaba transformando essa história numa tragédia. Então o projeto é da vereadora Débora Palermo, do PL, e a lei proíbe o funcionamento de motores de sucção enquanto as piscinas estiverem abertas aos usuários. Vale para espaço público, vale para espaço privado. A lei se aplica a clube, academia, condomínio, associações de moradores, hotéis, pousadas, praças esportivas e estabelecimentos similares.
O trabalho tem que começar pela própria prefeitura. O poder público tem que dar o exemplo. A reportagem foi conversar com o secretário de Esportes para entender como ele enxerga a lei e como vai ser feito esse trabalho com as piscinas públicas de Campinas. Essa lei é importantíssima mesmo porque a gente teve um caso aí muito complicado e eu acho que tudo que vem de segurança é importante. O esporte abraça essa causa. A gente tem a Secretaria de Esporte, as 11 piscinas que estão em funcionamento. A gente tem essa administração e essa responsabilidade de cumprir essa lei, principalmente na parte da sucção do equipamento para fazer a filtragem, mesmo porque a gente tem períodos de uso, principalmente na hora do almoço, e a partir das 5 horas, madrugada, bem de manhãzinha, que dá para fazer essa filtragem, e isso a gente consegue dar mais segurança para o nosso usuário, e ele pode participar das aulas, da recreação de forma mais tranquila, e aos poucos a gente vai adaptando as piscinas para esse método mais específico do ralo, para a gente poder ter também uma segunda segurança quanto a isso. Como que fica isso, né? O secretário falou que tem uma piscina que já vai receber porque está em obras, porque não é algo tão fácil, né? Tem um prazo ali de 120 dias, mas é um trabalho que exige tempo e dinheiro também, né? Com certeza, tem que ter orçamento, mesmo porque não é simplesmente o ralo, é todo o sistema ali, então ele tem que fazer uma mudança um pouco considerável. Principalmente em algumas piscinas que são piscinas muito antigas, tem piscina aqui da década de 70, então a gente tem que fazer uma mudança muito grande. Temos uma piscina que está em reforma por causa de um vazamento, ela já está adaptada para isso, então a gente vai começar com essa primeira, mas aos poucos a gente vai fazer essa segunda metodologia de segurança, mesmo porque só a sucção já é uma grande segurança para todos. Esse Fernando Vanin, secretário de Esportes de Campinas, o texto de lei determina a instalação de dispositivos de proteção nos ralos e sugadores ou a adoção de um sistema automático de alívio de pressão ou desligamento imediato dos motores como uma forma de reduzir os riscos de acidentes. O descumprimento da lei pode resultar em atuação, multa mínima de R$ 1.500 UFIX, que é o equivalente a mais ou menos R$ 7.600, com base no que a UFIC vale hoje, e interdição da piscina. A proibição do uso de motores durante o funcionamento das piscinas entra em vigor com a publicação da lei. O prazo que o secretário disse da instalação de um dispositivo de segurança, da adequação, é de 120 dias. Então estamos falando de 4 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, chutando alto junho, tem que estar todo mundo já para as próximas férias escolares do meio do ano, com esses dispositivos para proteger quem quer se refrescar e brincar numa piscina, seja numa área particular, seja no espaço público. E que essa fiscalização aconteça de fato, que não seja uma daquelas leis que são ótimas no papel, mas que a aplicação depende da boa vontade do poder público. E que a fiscalização seja feita também nas próprias piscinas públicas. Nas próprias piscinas da prefeitura. É aí que entra trabalho de vereador, é aí que entra representante de bairro, é aí que entra subprefeito, para saber se o que está acontecendo ali está sendo cumprido também no bairro dele, na região que ele frequenta, no parque que o filho dele brinca. Isso tudo faz parte de uma fiscalização que tem que estar no DNA das autoridades públicas aqui de Campinas. 10h27, um rápido intervalo. Na volta a gente traz a previsão do tempo para hoje, tanto em Campinas quanto para a nossa região. E para você que vai também começar a planejar estrada para pegar o caminho para o litoral sul ou litoral norte de São Paulo. E a gente vai trazer também nesta edição novas informações sobre a operação da Polícia Federal que passa, claro, pela região. Tudo que acontece de importante no Brasil tem um pezinho em Campinas e região metropolitana. Estamos falando de Daniel Vorcaro. Ontem, na operação da Polícia Federal, dos endereços ligados ao dono do Banco Master, que está no centro de uma das maiores polêmicas dos últimos anos aqui no Brasil, ele tinha endereços aqui na região para serem vistoriados também. Mas afinal, que polêmica é essa? A gente vai entender passo a passo do que está acontecendo na investigação ligada ao Banco Master, na reportagem que a gente confere em instantes, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os moradores de Vinhedo se surpreenderam com o valor do IPTU de 2026. Em alguns casos, o aumento chegou até 30%. Segundo a prefeitura, o reajuste aconteceu por 2 motivos. Um deles é a correção do valor dos imóveis pela inflação e, em segundo lugar, vem a atualização das alíquotas do imposto, que não mudavam desde 1984. Com a nova lei aprovada em 2024, a alíquota dos imóveis residenciais passou de 0,8% para 1% do valor do imóvel, o que representa um aumento de 25%. Além disso, houve a correção anual do valor venal de 4,68% baseada na inflação. Um especialista explica que a combinação desses 2 reajustes fez o IPTU ficar mais caro para os moradores. Já a prefeitura informou em nota que a mudança foi necessária para corrigir uma defasagem antiga em relação a cidades semelhantes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Numa quinta-feira, hoje 15 de janeiro. Chegamos, portanto, à metade do primeiro mês de 2026. E com temperaturas altas nesse momento. Os termômetros do CEPAGRE marcando 25,7 graus. A umidade relativa do ar está em 77% e o cheirinho de chuva está no ar. Vento médio na casa dos 7 km por hora, um ventinho bem tranquilo. Nas últimas 24 horas, Campinas registrou um acumulado de 4 milímetros. Não é muito. Outras cidades aqui do interior paulista tiveram muito mais água e alguns transtornos também. Agora, Nath Luquezzi, bom dia pra você, uma ótima quinta-feira. Ótima quinta, Heitor, bom dia você, ouvinte. Vai ficar esse chove para hoje também? Vai ser uma chuva mais moderada ou tem possibilidade de temporal? Temos possibilidade de temporal, inclusive nós temos um alerta do INMET, dessa vez, do Instituto Nacional de Meteorologia, válido para hoje, para todo o estado de São Paulo, o que avisa que teremos chuvas intensas, ventos fortes, risco de granizo com potencial para transtorno, como alagamento, queda de árvore, falta de energia elétrica. Segundo o INMET, esse alerta é válido inicialmente até hoje, às 11h59 da noite, e prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar aí a 50, 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km por hora, e essa é uma tendência para os próximos dias, que serão esses dias típicos de verão até sábado, com o sol aparecendo forte pela manhã, mas com pancadas de chuvas durante ali o período da tarde, parte da noite. Muitas dessas pancadas de chuva serão de forte intensidade. No domingo, a chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista vai expandir ainda mais essas áreas de instabilidade sobre o estado. Quanto às temperaturas, até o domingo segue com essa sensação de abafamento, sensação de calor desde cedo, mas a passagem da frente fria ali na virada de domingo para segunda-feira vai trazer esses ventos frios de origem polar que se espalham rapidamente pelo estado
E aí sim vão refrescar o ar com mínimas um pouquinho mais baixas entre segunda, terça-feira. Na quarta já volta a esquentar novamente, mas entre segunda e terça teremos máximas aí entre 25 e 23 graus, máximas bem abaixo do que a gente tem visto. Por exemplo, hoje a nossa máxima será de 29 graus. Então teremos queda nas temperaturas, mas é claro que até lá eu sigo atualizando vocês porque tudo pode mudar. Algumas outras cidades do interior de São Paulo tiveram um cenário bem mais complicado. Por exemplo, cidade de Oswaldo Cruz, região ali perto de Parapuã, aqueles municípios bem limites. É uma cidade com 32 mil habitantes, município pequeno que ontem viu uma cena assustadora. Um alagamento na rua Marechal Rondon com 6 veículos que estavam estacionados e foram arrastados. Carro boiando no meio da rua. Ainda houve queda de árvore e do telhado do Estádio Municipal de Oswaldo Cruz. Não há registro de pessoas feridas, isso é o mais importante de tudo, mas é uma cena assustadora, uma cena... Imagine, um município que não está acostumado a ter esse tipo de ocorrência, uma cidade que não está acostumado a ter nenhum fato muito atípico e, de repente, 6 carros boiando no meio da rua. Não foi o único caso registrado aqui no interior paulista nas últimas horas de problemas associados à chuva. Tivemos também no município de Ibirá. Ibirá fica ali na região de São José do Rio Preto. E o cenário também encontrado ali em Ibirá, Nath Luquezzi, foi dos mais tensos para os moradores da cidade. Sim, por volta das 6 horas de ontem, uma chuva de alta intensidade, acompanhada por ventos fortes, atingiu o município, ocasionando quedas de árvores e danos estruturais. Conforme informações da Defesa Civil, no bairro São Benedito, um poste de energia elétrica permaneceu inclinado, apresentando risco iminente de queda. Equipes da concessionária de energia compareceram ao local no momento para a realização dos serviços de manutenção e mitigação do risco naquele momento. Na região do campo de aviação foi registrado o desabamento de 2 hangares, resultando em danos a aeronaves que se encontravam ali em seus interiores. Foram registradas ainda quedas de árvores sobre vias públicas e sobre a rede de fiação elétrica. Na capital paulista, a chuva atingiu ontem principalmente a zona sul da cidade de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura deixou todas as regiões do estado, as regiões em estado de atenção para alagamento, de 4h20 da tarde até praticamente 6 horas da noite. Um boletim da concessionária Enel aponta que 35.024 imóveis estavam sem energia elétrica. Você já agradeceu a Deus por não ter a Enel na nossa cidade operando a energia elétrica por aqui? Porque, pelo amor de Deus, é uma chuva em São Paulo e os problemas se repetem. Para hoje, na capital paulista, tem previsão de mais chuva forte. Então, a medição do Instituto Clima Tempo, que está acompanhando de perto também em contato com a Defesa Civil e com outros órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão hoje para São Paulo, se esse for o seu caminho, muita atenção. Manhã de sol, calor seguido por aumento de nuvens e previsão de temporal mais uma vez entre o final da tarde e o começo da noite, acompanhadas de trovoadas e risco de temporais isolados. Então, muita cautela se você precisar ir à capital paulista nesta quinta-feira, porque os meteorologistas estão avisando que o cenário deve ser parecido com o de ontem. São Paulo, de Terra da Garoa, já está virando a terra do alagamento, terra da enchente. Tem outro caso que aconteceu também aqui na região, Vale do Paraíba, mas aqui no interior paulista, cidade de Taubaté. O que aconteceu por lá por conta da chuva de ontem, Nath? Por volta ali das 3h53 da quarta-feira de ontem, ocorreu a queda de uma árvore sobre um veículo na rodovia Oswaldo Cruz, no quilômetro 18, na área rural. No momento da ocorrência, havia uma chuva fraca no local. O evento, então, resultou em 2 vítimas graves, sendo uma vítima em PCR, socorrida com transporte imediato ao hospital da região, e uma vítima presa nas ferragens, consciente e orientada. Uma das vítimas, uma mulher de 35 anos, não resistiu e entrou em óbito. Ah, que dó. 35 anos, ela estava dentro de um carro que foi atingido por uma árvore na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. O acidente foi na tarde de ontem, chegou a dar entrada no Hospital Regional de Taubaté em estado grave, mas morreu por conta de uma árvore que caiu no caminho que ela fazia praticamente todos os dias. Por isso que há esse alerta do risco. Quando a Defesa Civil sinaliza
manda um alerta, ou se você estiver cadastrado pelo 40199, que é o telefone da Defesa Civil, receber a mensagem de que tem chuva forte se aproximando da região em que você vive, que você deve procurar abrigo, procure. Nunca subestime um alerta como esse de temporal, de precipitação forte, porque as autoridades estão conseguindo antecipar agora com tecnologia, com o radar meteorológico da Unicamp, eventos climáticos que possam se transformar em transtorno. Nem sempre é possível. Às vezes você está no meio do caminho, você está tentando voltar para casa e a chuva te surpreende. Mas se você tiver a possibilidade de esperar um pouquinho mais no seu trabalho, atrasar o compromisso para não sair de casa, deixar aquele rolê, aquele jantar, aquele cinema, aquele passeio no shopping para depois ou para um outro dia, nunca subestime o alerta da Defesa Civil, porque às vezes você pode conhecer o caminho, você pode estar numa rodovia, você pode estar na rua da sua casa e é surpreendido como aconteceu com essa jovem de 35 anos apenas, que morreu depois que uma árvore caiu sobre o veículo que ela trafegava na rodovia Oswaldo Cruz, trecho de Taubaté. Agora, se você vai ao litoral, tem viagem programada para o final de semana, a Nath Luquez vai preparar a previsão do tempo de Ubatuba para os próximos dias, para você ter uma noção do litoral norte de São Paulo. Enquanto isso, eu conto para você que no litoral sul da cidade, no litoral sul do estado de São Paulo, cidade de Santos, para hoje, previsão de sol com muitas nuvens, tempo nublado, com chuva pela manhã, tarde com temporal e noite também com chuva. Para amanhã, sexta-feira, o cenário vai ser parecido. Previsão de chuva a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais com raios e rajadas de vento. Final de semana, previsão para sábado é de sol com muitas nuvens pela manhã, chuva forte à tarde e à noite. Então, se você for ao litoral sul de São Paulo, se prepare porque deve ser um final de semana com temporais. Santos, nos últimos anos, tem vivido problemas sérios de alagamento, inclusive em avenidas importantes, como a Avenida Ana Costa e principalmente a Avenida Conselheiro Nébias. A beira-mar de Santos, quando chove, as bocas de lobo não dão conta. Não é atrapalhar seu passeio, não é desanimar o seu rolê, mas é te preparar para que no meio daquela praia linda, que você que vai para Gonzaga, Boqueirão, você vai curtir, você vai se divertir, mas fique atento, começou a chover, começou a apertar, busque abrigo, volte para onde você estiver, casa, apartamento, hotel, e se abrigue, porque final de semana promete ser de muita chuva. Litoral Norte também vai ser assim ou o cenário é diferente, Também, Nath? bastante chuva. Hoje já amanheceu chovendo por lá, tarde com temporal, noite chuvosa. As máximas, elas ficam altas, elas seguem altas, o tempo segue abafado, essa é uma tendência para o estado inteiro. Sexta-feira, amanhã, sol com muitas nuvens, chuvas pela manhã também, tarde com temporal, noite chuvosa, máxima de 27 graus. E para sábado também com sol entre muitas nuvens, tempo nublado, chuva pela manhã, tarde com temporal e noite chuvosa, com máximas aí que alcançam os 28 graus. Domingo e segunda-feira aí sim tem alerta, porque tem tempo severo previsto aí para Ubatuba, com chuvas o dia inteiro e chuvas bastante fortes, inclusive temos 98% de chance de chuva entre domingo e segunda-feira. Chuva é a história do copo meio cheio, copo meio vazio, porque você tem de um lado a possibilidade de abastecer os reservatórios, tentar diminuir o risco de uma crise hídrica. Você tem a qualidade do ar, que quando a chuva não é aquele temporal, cuida melhor da nossa saúde, é melhor para respirar. Mas você tem esses problemas associados muitas vezes à falta de planejamento em vários municípios paulistas. E aqui tem que fazer um reconhecimento de que o trabalho que está sendo feito até aqui em Campinas está dando resultado, está funcionando. Não tivemos ainda grandes transtornos. O caso mais curioso foi que nós contamos ontem, dos detentos que precisaram ser resgatados por um alagamento pontual que aconteceu em Campinas. Eles estavam, naquele momento, num ônibus saindo do CDP para fazer o trabalho de quem está no semiaberto e eles precisaram ser resgatados com um trator, porque simplesmente a água subiu e não tinha mais como eles saírem naquele momento. Tirando essa cena,
foi curiosa, que foi uma cena inusitada que ganhou o Brasil todo, nós não estamos acompanhando grandes transtornos em Campinas e que assim permaneça. Agora, o excesso de chuvas também às vezes provoca situações que a gente nem imagina. O alto volume registrado nesse verão tem causado prejuízos aos produtores de hortaliças. O Sebastião Garcia foi conversar com alguns deles e explica por que as hortaliças podem ficar mais caras nesse período de chuvas intensas aqui no estado. A horta da Joana é bem variada. Tem abóbora, tem alecrim, tinha alface também nesses canteiros. Por causa do excesso de chuva não sobrou um pezinho sequer. Ela mostra as fotos do que colheu antes, uns 2 meses atrás. Esse ano aconteceu o que não tinha acontecido antes, que é apodrecer a raiz e ela não conseguir desenvolver mais. Aí já quebra, cai, sai do lugar e não consigo manter a alface. Pois é, a Joana perdeu o que tinha aqui porque realmente a chuva em excesso acaba favorecendo o aparecimento de doenças, né? Olha aí como é que ficou esse pé de alface aqui, ó. E também muita água acaba levando todo o adubo, né, que tinha aqui na terra. O solo fica muito mais encharcado, olha como é que está aqui, ó. E é por isso que, mesmo para a plantação em casa, ou quem trabalha mesmo comercialmente com hortaliças, nessa época do ano, nessa região aqui, ou tem mais custos, ou precisa pensar em fazer mais investimentos também. A alternativa do cultivo protegido, que melhora a qualidade e a questão de diminuição de doenças, incidência de doenças, e a questão de melhorias no manejo da nutrição em função da lixiviação dos nutrientes. Com menor qualidade e menos volume, não tem jeito. O preço aumenta para o consumidor. Veja o caso neste supermercado. As hortaliças estão até 12% mais caras. Muitas nem tem por causa da chuva. A oferta caiu 20%, segundo a gerência. A Maria José não encontrou a alface que ela costuma comprar. Levou outra e pagou mais. A gente vem numa semana, você compra no preço, quando você volta na outra já está mais caro. A Ana percebeu diferença na qualidade das hortaliças também, mas não deixa de consumir. Tem que escolher mais. Com chuva direto, fica até preta. A produção de hortaliças é uma das atividades econômicas mais importantes do Distrito Federal. Envolve quase 3 mil produtores rurais e gera em torno de 30 mil empregos. A maioria das propriedades é de pequenos agricultores, de onde saem perto de 250 mil toneladas de produtos. Um dado da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostra que cada brasileiro consome, em média, 114 gramas de hortaliças por dia. Mas a recomendação dos especialistas é de que seja de pelo menos 400 gramas. A Maria José faz parte dos melhores números dessa estatística, com um bom argumento. Não tem que fazer, é comprar, nem que diminuir um pouquinho, mas tem que comer. E tem que plantar. De novo, diz a Joana, que nem pensa em desistir. Ainda bem. Sonho em produzir até maiores que das fotos, que é imensa, imensa. Vai dar certo. 10h47. Quinta-feira, sexta-feira, dias programados para um mutirão de limpeza promovido pela Secretaria de Serviços Públicos de Campinas. Isso também é importante nessa época de chuva. Então é um desses trabalhos que a gente precisa ver de perto e acompanhar, porque eles estão sim fazendo a diferença até aqui. Onde é que vão passar as equipes do mutirão de limpeza hoje e amanhã aqui por Campinas, Nath Luquez? Vão passar então pelos bairros Parque São Quirino, Vila Nogueira, Vila Santana e na Rua Moscou, região leste aqui da cidade. O objetivo dessa ação é limpar praças, canteiros centrais de ruas e avenidas. Além disso, serão recolhidos os restos de construção civil que forem colocados nas calçadas por moradores. Para essa ação, então, serão destacados 300 trabalhadores, além de reeducandos do programa em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. São 12 caminhões, 4 tratores roçadeiras, uma retroescavadeira e uma pá carregadeiras direcionadas somente para essa ação. Nessas regiões também vai haver aí uma intensificação da limpeza dos bueiros, 2 equipes de tapa-buraco e presença das equipes de varrição de ruas, então, entre hoje e amanhã.
São 10 horas e 48 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes fala sobre educação para jovens e adultos. Tem oportunidade nesse ano de 2026 oferecida pelo governo do estado de São Paulo. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. A gente volta com esses e outros assuntos na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Continuam abertas as inscrições postergadas do FIES para o primeiro semestre de 2026. O processo é voltado para estudantes que tiveram a inscrição adiada nos processos seletivos do FIES em 2025. A complementação da inscrição deve ser feita no sistema FIES Seleção até amanhã, 16 de janeiro, seguindo todas as regras e prazos do edital. Depois disso, o estudante precisa validar os dados na instituição de ensino, entregando a documentação exigida de forma presencial ou online em até 5 dias úteis. Após essa etapa, o candidato deve ir a um banco para confirmar as informações e contratar o financiamento em até 10 dias de forma digital ou presencial. Os estudantes pré-selecionados pelo FIES Social não precisam comprovar renda familiar, mas devem validar as demais informações dentro do mesmo prazo. O FIES Social reserva 50% das vagas para candidatos de baixa renda inscritos no CAD Único e pode financiar até 100% do valor do curso. O programa busca ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho,
uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. São 10 horas e 51 minutos. Olha, uma informação que chega nesse momento, agradecendo também ao nosso colega Pedro Sardelli, cinegrafista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A informação que chega nesse momento de um acidente em Piracicaba, que aconteceu pela SP-127, 4 veículos de carga com uma vítima grave envolvidas nessa colisão, 4 veículos envolvidos e uma vítima em estado grave, levada ao pronto-socorro de Rio Claro. Interdição total da rodovia, com congestionamento pelo local nesse momento. Então, SP-127 em Piracicaba. Deixa eu ver o trecho exato em que ela faz. A SP-127. Passando por Piracicaba, ela tem o nome de rodovia Cornélio Pires. Ela faz Piracicaba-Tietê. E se você puder, nesse momento, evitar, se esse for o seu caminho, porque há uma interdição no trecho agora para o socorro das vítimas e a retirada dos veículos. Não há ainda informações sobre a dinâmica, porque a prioridade é retirar as vítimas do local do acidente. Então, qualquer atualização a gente conta para você aqui ainda hoje, nessa edição do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a sua mensagem aqui, já temos algumas mensagens de áudio separadas em 19971021493 e assim você vai também ajudar o Manhã Bandeirantes a fazer a maior rede de informações aqui do nosso interior de São Paulo. Nath Luquezzi, ontem nós falávamos a respeito do Centro de Saúde do Santos Dumont, que tinha previsão para a reabertura e o atendimento ao público ainda ontem. Isso aconteceu. Quem precisar hoje do serviço público por lá já vai ter o atendimento ou ainda precisa ir para outra unidade? Sim, os atendimentos já foram retomados aí integralmente, como eles haviam falado, né, na tarde de quarta-feira mesmo, de ontem, durante a tarde, depois do incêndio ocorrido na madrugada de terça-feira, dia 13. Então, as consultas agendadas e espontâneas, serviços de farmácia, sala de vacinação e coletas de exame já voltaram ao funcionamento normal no horário habitual ali da unidade. Os reparos das salas que acomodam os equipamentos de informática que foram atingidos pelo fogo continuam sendo realizados ali pelas equipes de manutenção da Secretaria de Saúde, mas não prejudicam o funcionamento integral da unidade. Agora são 10 horas e 57 minutos. Recentemente foi divulgado aqui no Brasil um novo medicamento para o tratamento da doença de Alzheimer. A Anvisa aprovou o uso do lecanemab para o tratamento da doença de Alzheimer, um produto inédito no país, um anticorpo monoclonal que pertence à classe dos produtos biológicos. Segundo o registro, o novo medicamento é indicado para pacientes adultos com diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve e demência leve, decorrentes da doença de Alzheimer na fase inicial, com patologia amiloide confirmada e que não sejam portadores ou sejam de alguns tipos específicos do Alzheimer. O medicamento deve ser administrado por infusão intravenosa durante aproximadamente 1 hora, uma vez a cada 2 semanas. O Jornalismo da Band conversou com o médico neurologista Dr. Diogo Haddad para a gente entender como funciona esse novo medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, qual a expectativa para a chegada dele em massa para os postos de saúde, para o tratamento do SUS de maneira universal em todo o Brasil e entender um pouco mais, tecnicamente, como é que ele age no corpo humano, principalmente para os casos mais leves, uma possibilidade de
atrasar, de retardar os sintomas de uma doença tão cruel como é o Alzheimer? A gente ficou muito tempo sem novos tratamentos para a doença de Alzheimer e agora, nos últimos tempos, tem surgido novos remédios que justamente agem pela primeira vez na fisiopatologia, no que a gente reconhece a respeito da doença, né? Porque durante muito tempo a gente tratava os sintomas e agora, pela primeira vez, nós estamos começando a tratar o que de fato acontece na doença. Então, esse remédio aprovado, ele está, primeiro, acho que deixar bem claro, longe de ser o tratamento ideal. Ele ainda é um remédio extremamente complexo, caro, difícil acesso, mas é uma porta, é uma esperança, porque ele pela primeira vez começa a agir nas placas que nós conversamos sobre a doença, na fisiopatologia, o que se forma no cérebro de um paciente com Alzheimer e consegue remover essas placas desse paciente. Então, deve ser usado de uma forma muito organizada, mas é uma esperança de um início de tratamento que a gente tende a evoluir cada vez mais. E isso é muito interessante, né? O reconhecimento hoje da doença, a gente sabe que a doença de Alzheimer, ela forma uma placa que a gente chama de placa amiloide. O que significa isso? Essas proteínas amiloides são proteínas, na verdade, comuns ao cérebro, que eu tenho, você tem, todas as pessoas têm. Mas, em pacientes com doença de Alzheimer, essas proteínas amiloides, elas acabam se juntando. Imagine que entre um neurônio e outro, e formando algo que impeça a informação entre um neurônio e outro. Isso é extremamente complexo, porque a partir do local onde se forma, a gente está conversando de áreas de memória, eu impeço essa comunicação e começo a gerar sintomas. Então, durante muito tempo, a gente já sabe sobre isso. Isso não é uma novidade. O que realmente muda é que nós nunca conseguimos agir nessas placas. E agora, pela primeira vez, o que nós fazemos? A partir do reconhecimento que essas placas são importantes para a doença, mas não são unicamente a causa, a gente está começando a tentar retirá-las. E aí surgem tratamentos que são tratamentos biológicos, anticorpos. Ou seja, nós estamos produzindo em laboratório uma forma de atacar essas placas e removê-las do cérebro, mas sem que isso gere dano de fato ao cérebro desse paciente ou gerar o mínimo de dano possível a partir do momento que a gente usa esse perfil de medicação. E isso é interessante porque, às vezes, nós vemos muitas veiculações de informação que são errôneas. Porque a hora que alguém ouve para falar sobre tratamento de Alzheimer, já tipicamente imaginamos alguém revertendo a doença, né? Alguém melhorando dos sintomas de esquecimento. E é interessante pensar no seguinte, esse remédio ele é único e exclusivamente para pacientes com uma fase muito inicial ou então até uma pré-doença, o que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, que é aquilo que vem antes da doença. Nós já conseguimos perceber hoje a doença através de exames, muitas vezes feitos pelo sangue, feitos por exames de imagem, onde eu consigo encontrar essa placa. E a partir do momento que eu encontro essa placa, eu preciso ter o cuidado de saber se isso é de fato a doença ou não, para daí, a partir disso, pensar no remédio. O remédio ele só consegue agir de forma adequada em pacientes em formas muito iniciais. Então, se você tem um familiar que já tem uma doença avançada, a reversão de sintomas, ela ainda não é possível. A gente briga muito por isso, a gente ainda tem... Existem muitos estudos e muitos trabalhos, mas talvez isso seja uma esperança, não só de tratamento, mas pensando em identificar a doença mais cedo. Acho que aí é um grande ponto. Quanto mais cedo eu identifico a doença, mais eu vou poder usar de perfis de remédio como esse. E esses remédios são um pontapé inicial, da gente conseguir identificar melhor quem são os fatores de risco, quem são os pacientes que a gente no futuro vai ter que começar talvez a vigiar mais precocemente para reconhecer quem é o grupo de risco de doentes que nós vamos poder tratar de forma adequada. Esse é o Dr. Diogo Haddad, médico neurologista, falando sobre esse novo medicamento aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no combate à doença de Alzheimer. Doença que por muitos anos foi chamada de mal de Alzheimer, mas a gente entendeu como sociedade que tem termos que a gente pode tirar e que não muda nada a gente deixar de falar. É isso que às vezes me irrita, que eu quero compartilhar e dividir com você aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Porque tem gente que se apega e fica ofendida, porque por que não pode mais falar? Muda alguma coisa na sua vida você tirar a palavra mal e transformar em doença de Alzheimer? Para a pessoa que tem um diagnóstico desse na família, para a pessoa que vive com esse diagnóstico e sabe que isso tem um futuro muito triste pela frente, que pode, quem sabe, agora ter pelo menos uma qualidade de vida melhor, esticando ainda mais esse período sem os principais sintomas, custa trocar a palavra pela outra. Então tem brigas e brigas, né? Existem coisas que são exageros, existem coisas que realmente não cabe numa discussão, mas
Essa eu acho uma bobagem. Por que eu não posso falar como eu falava antes? Porque a sociedade, graças a Deus, mudou. Mas o que eu quero contar para você também é que, além desse medicamento, tem um estudo brasileiro que está observando o veneno de uma vespa como uma substância para desacelerar a neurodegeneração. Uma investigação que já dura 25 anos usando peptídeos derivados de marimbondos no Brasil. Então veja como a ciência brasileira ela é fora da curva. Nós temos mentes pensantes no país e Campinas é privilegiada nisso, não só pelos institutos de pesquisa, pela Unicamp, mas pela capacidade intelectual do campineiro, de quem vem para cá para estudar, para desenvolver pesquisas. Mas isso precisa de grana. Não tem como você fazer estudo de ciência, estudo de tecnologia, avanço de medicamentos, se não tiver dinheiro público injetado nisso. Mas nem todo político, ou quase nenhum, pensa assim. Porque não dá voto. Você falar que colocou tantos milhões numa pesquisa com uma vespa, você não vai bater na casa depois das pessoas e colocar um santinho na mão dela pedindo voto por conta disso. Mas olha como isso mexe com a vida da pessoa, olha como isso muda. Algo que talvez hoje ela não saiba que precisa, mas que talvez no futuro vá ser um diferencial na vida dela, na vida de algum familiar. Então, investimento em ciência, em pesquisa, em tecnologia tem que ser prioridade para todo o governo. Tem que ter a verba da saúde, tem que ter a verba da educação, tem que ter a verba de transporte e tem que ter a verba de ciência, inclusive para melhorar todos esses outros serviços. Tem que ter a verba para pesquisa, que tem que responder o tempo dela. E aí tem que passar de um governo para o outro e não cortar a verba porque você não acha que é boa a pesquisa, porque você quer outro tipo de pesquisa, porque você acha que pesquisa não serve para nada. Porque isso gera uma insegurança dentro do meio acadêmico, dentro do meio científico. Então, investir em ciência é investir no futuro também em outras áreas como saúde e até o bem-estar nessa história de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é extremamente cruel, principalmente com a família, com quem está em volta. É uma condição neurodegenerativa progressiva. A forma mais comum de demência é a caracterização da perda gradual de memória, principalmente a memória recente, confusão, dificuldade de linguagem, problemas para realizar tarefas do dia a dia. E, às vezes, o diagnóstico tardio atrapalha nesse tratamento, nesse cuidado, porque não existe cura para a doença de Alzheimer, mas existem medicamentos que aliviam os sintomas e terapias, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, que ajudam no dia a dia. Eu, felizmente, não tive até hoje, tomara que não tenha ninguém da família, ninguém próximo com a doença de Alzheimer, mas, Nath Luquezzi, você teve essa experiência, né? Sim, eu tive, e inclusive quando você tem alguém na sua família, a gente fica até mais preocupado, né? Porque é um componente genético, ele é hereditário, não é uma regra, óbvio, mas a gente se preocupa quanto a isso. E é muito difícil, eu acho que a perda gradual da memória, além de, claro, a gente fica chateado porque a pessoa já não se lembra ou confunde muito as coisas, mas ela acaba ficando agressiva muitas das vezes, porque ela já não reconhece mais quem tá cuidando dela e tudo mais. Então é uma doença que a pessoa vai se perdendo desse mundo, ela não é mais aquela pessoa que você conheceu. Isso é muito complicado para quem tá ali no dia a dia, a família, os filhos, os netos, porque a pessoa ela fica em vida, só que num outro mundo, né? Outra realidade. Numa outra realidade. Muitas das vezes no passado, né? E a família sofre mais do que a própria pessoa, tem esse sentimento, né? Sofre, com certeza. A pessoa mesmo que tem a doença, acho que ela chega a um ponto que ela não entende mais o que ela tem de diagnóstico. Agora, quem tá em volta lembra. Sim. E aí, você pensar que, sei lá, você não é reconhecido pela sua mãe, pelo seu pai, é muito cruel. É uma das doenças mais tristes que acho que existem. E toda pesquisa, todo medicamento que venha nesse sentido tem que ser bem-vindo. Tem que ter investimento, tem que ter dinheiro público colocado para chegar a mais gente, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm a doença e das pessoas que convivem no seu redor. Um último intervalo no Manhã Bandeirantes. Na volta, prometo, suas mensagens serão destaque aqui na programação da RB.
Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Um novo estudo publicado na revista científica The Lancet mostra que adicionar apenas 5 minutos por dia de atividade física moderada, como caminhada em ritmo constante, pode reduzir o risco de morte. A pesquisa acompanhou mais de 135 mil adultos por cerca de 8 anos em países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Suécia. Diferente de outros estudos, os participantes usaram aparelhos que medem os movimentos do corpo, como relógios inteligentes, o que garantiu dados mais precisos sobre o tempo em atividade física e o tempo sentado. Os resultados mostraram que pessoas que já faziam cerca de 17 minutos diários de atividade moderada tiveram uma redução de 10% no risco de morte ao acrescentar mais 5 minutos por dia. Segundo o estudo, os benefícios aparecem até em quem se exercita menos, ou seja, sair do sedentarismo, mesmo que pouco, já faz a diferença. A pesquisa também mostrou que reduzir o tempo sentado ajuda. Pessoas que ficavam cerca de 10 horas sentadas por dia e reduziram esse tempo em 30 minutos tiveram uma queda de 7% no risco de morte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, mais 11 minutos, 11h11. Atenção, você que quer terminar os estudos, você que por qualquer motivo na sua vida precisou interromper o seu ciclo escolar e agora quer voltar a ter não apenas um diploma, mas esse convívio, esse conhecimento, esse conteúdo todo. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai iniciar este ano letivo com mais 88 unidades de ensino médio de presença flexível na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. Estamos falando de ensino para quem tem mais de 18 anos, que concilia estudo, trabalho, responsabilidade familiar e com unidades que no estado de São Paulo vão oferecer esse curso para você voltar a estudar, voltar a ter, quem sabe, aquela sua autoestima, que isso também mexe com muita gente. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo expandido em 2026, nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes é a Silvana Alves, que é gestora da Educação de Jovens e Adultos da Educação do Estado de São Paulo. Silvana, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia a todas e todos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Expectativa boa para 2026, cada vez mais paulistas voltando aos estudos e entendendo a importância de estar inserido também nesse ambiente do EJA, do Estudo de Jovens e Adultos, Silvana?
Então, Heitor, nós sabemos que muitos estudantes querem sim retomar os estudos, mas também temos várias pesquisas que evidenciam a dificuldade que esses estudantes têm em conciliar trabalho, cuidados com a família, com uma rotina muito rigorosa, com horários pré-determinados. Por isso, nós estamos expandindo e adotamos o modelo que a gente já vinha e há mais de 40 anos praticamos nos CEJAs, que são os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, também para as nossas escolas estaduais. É muito importante dizer, Heitor, do passivo que a gente tem histórico. No Brasil, segundo dados do censo, nós temos mais de 68 milhões de estudantes que não concluíram a educação básica. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ofertar para esse público tipos de ensino, modelos que sejam mais aderentes com as suas rotinas. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Existem modelos aqui no estado de São Paulo que tem o EJA, o CEJA e o EJA flexível. Qual a diferença de um para o outro, Silvana? Então, vou explicar para todo mundo. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade. Então, no estado de São Paulo, a gente tem a EJA. A EJA no estado de São Paulo, ela é ofertada em 2 modelos, ou 2 tipos de ensino. Um é o EJA de presença regular e o outro é o EJA de presença flexível. O que é o EJA de presença regular, que já está em quase 600 unidades escolares da rede? É aquele tipo de ensino habitual que a gente conhece. Tem horário de entrada, horário de saída, o aluno tem uma sequência de disciplinas que ele precisa fazer, tem o tempo médio para conclusão dos estudos, tem o professor com a sua turma. Esse é o EJA de presença regular. Mas nós temos também o EJA de presença flexível, que também prevê a presencialidade, mas é uma presencialidade que não está atrelada à coletividade. O que eu estou querendo dizer? Esse estudante que precisa conciliar sua rotina de trabalho, cuidados com a família, com os estudos, consegue ter mais flexibilidade. Como que funciona esse modelo? O aluno precisa, sim, ter 75%, né, de presencialidade nas unidades escolares, mas ele cria o percurso formativo dele. Esse modelo tem 25% da sua carga horária em atividades pedagógicas não presenciais. Então, o aluno vai para casa com um roteiro que o professor ajuda a construir, ele acessa uma plataforma, ele acessa os materiais e ele volta para a escola para orientações individuais, para palestras coletivas, para realizar as avaliações em cada um dos componentes. Eu costumo dizer que é como se fosse um quebra-cabeça. Então, pensa no ensino médio na EJA como um quebra-cabeça. No modelo de presença regular, o quebra-cabeça tem que ser cumprido seguindo uma lógica e uma sequência. No modelo de presença flexível, o aluno vai juntando as pecinhas. Então, ele pode fazer um número menor de disciplinas, ou ele pode fazer um número maior de disciplinas, a depender do tempo que ele tem disponível para cursar o ensino médio. Então, ele vai montando as pecinhas até que ele consiga concluir aquela etapa de ensino e ser certificado. Qual que é a diferença dos CEJAs e do EJA de presença flexível? Na verdade, os CEJAs são unidades, são locais. Então, o modelo é EJA de presença regular e EJA de presença flexível. O EJA de presença regular ocorre nas nossas unidades escolares, nas mais de 5.000 escolas que o estado de São Paulo tem. O EJA de presença flexível, ele é ofertado tanto nos CEJAs quanto nas escolas estaduais que nós iniciamos a oferta do modelo. Nath Luquezzi, estamos conversando com a gestora da Educação de Jovens e Adultos da Educação aqui do estado de São Paulo, Silvana Alves, nossa convidada nesta quinta-feira. Excelente dia. Eu gostaria de saber como é que funciona todo esse processo, né? Quanto tempo leva e como é que funcionam essas avaliações? Existe uma avaliação final? Sim, bom dia. Existem várias avaliações processuais
esse estudante, no modelo de presença flexível, ele faz 4 avaliações processuais e 1 avaliação final. Então, são 5 avaliações para cada uma das disciplinas que compõem o currículo do ensino médio, por exemplo. Então, hoje a nossa a legislação nacional prevê que para concluir o ensino médio é necessário que exista no mínimo 1.200 horas de carga horária, conteúdos e disciplinas. No estado de São Paulo, a gente está trabalhando com 1.250 horas, pouco mais de 1.200 horas, e o tempo médio é de 1 ano e meio para terminar o ensino médio, mas como eu disse, esse estudante ele pode sim, com autonomia, flexibilizar esse tempo e conseguir encaixar na sua rotina. Quem estiver acompanhando a gente, Silvana, e quiser fazer uma inscrição ou indicar para alguém o estudo para jovens e adultos, essas modalidades todas que você destacou, qual é o caminho, qual é a forma de se inscrever, se matricular para esses estudos em 2026? Ok, olha, os nossos ouvintes podem acessar o site da Secretaria de Educação, que é www.educacão, então sem o cedilha, .sp.gov.br. Lá no site tem a lista das 151 unidades que ofertam o modelo de presença flexível, assim como você consegue identificar as unidades escolares que também ofertam o modelo de presença regular, e aí você vai entender qual faz mais sentido, né, para você. As inscrições para o modelo de presença flexível já estão abertas e elas podem ser feitas tanto pelo site da Secretaria de Educação, em uma das unidades do Poupa Tempo ou nas próprias unidades escolares. Então, se for mais confortável ir a uma unidade escolar, sanar todas as dúvidas, nós contamos com a equipe preparada e disponível para fazer essas inscrições também nessas unidades escolares. Nós conversamos com Silvana Alves, gestora da Educação de Jovens e Adultos da Educação de São Paulo, sobre as oportunidades para quem quiser voltar a estudar em 2026. Silvana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso nesse trabalho tão importante e espaço sempre aberto para a gente divulgar também o que é notícia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia, bom trabalho para você e sua equipe. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Às 11h21, e é você, ouvinte, que participa agora também desta edição do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 11h21, a sua mensagem de áudio é destaque a partir de agora na nossa programação. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Falando um pouquinho sobre o que você abriu o programa aí, a mudança na legislação sobre os ciclomotores, bike motorizada, enfim, quadriciclo, essas coisas aí. Na minha opinião, se a pessoa usa para trabalhar, deveria ter uma habilitação especial barata, preço barato, e ter a exigência de alguns EPIs, capacete, algumas coisas assim, para própria proteção, né? E a pessoa teria que passar nas regras de trânsito normal. E, na minha opinião, menor de idade em cima desses veículos, no trânsito, tem que tirar. Tem que tirar. Porque um carro pega uma bicicleta dessa, o motorista está errado. E, às vezes, é o jovem que está errado. Uma outra coisa, Heitor Fredo, como esses dias aí atrás eu estava fora, tal, não me atentei muito, eu gostaria que você, se você puder, rapidamente me explicar o porquê que o Supremo Tribunal Federal está no meio, principalmente o Dias Toffoli, impedindo as coisas. Poxa, o Supremo foi provocado porque os réus, até onde eu sei, as pessoas acusadas, não têm foro com prerrogativa de função. Não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria estar fora. Será que é porque essas pessoas... Tem muitas pessoas perto dos ministros nesse esquema todo? É apenas uma reflexão.
Um grande abraço a todos, DJ Ale. Grande abraço para você, DJ Ale. Olha, a novidade desta manhã de quinta-feira, o Banco Central decretou agora há pouco a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, com denominação atual de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários com sede em São Paulo. Segundo o Banco Central, se trata de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial. Representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. A empresa foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal e que teve cumprimento de mandado de busca e apreensão aqui na região, endereços ligados a Daniel Vorcaro. Vamos tentar entender um pouco mais do caso Banco Master na reportagem do Túlio Amâncio. Túlio Amâncio que preparou esse material justamente para a gente conseguir entender quem é quem na peça do quebra-cabeça. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, que expediu os 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueios de bens no valor de 5 bilhões e 700 mil reais. Teve carrão chegando de tudo que é lado ontem do governo do estado de São Paulo, chegando à sede da Polícia Federal, de tudo quanto é canto. Temos a reportagem do Túlio Amâncio para você entender um pouco melhor que história é essa que está movimentando o Brasil. O Master nunca figurou entre os maiores bancos do país. A instituição foi fundada em 1974 como máxima corretora e passou décadas enfrentando sérias dificuldades financeiras. A virada começou em 2017, quando o empresário mineiro Daniel Vorcaro, herdeiro de empresas do setor imobiliário, comprou uma participação no banco. Em agosto de 2021, o Máxima virou Master. Sob a nova marca, o banco quintuplicou a carteira de crédito e viu o patrimônio crescer quase 10 vezes em poucos anos, oferecendo aplicações com rendimentos que chegavam a ser o dobro do ofertado pelos grandes bancos. Começou a levantar suspeitas no mercado financeiro. Foi em 2024 que as operações do Master começaram a ser investigadas. Uma das suspeitas era de fraudes na venda de carteiras de créditos inexistentes de mais de 12 bilhões de reais entre o Master e o BRB, Banco do Governo do Distrito Federal. O dinheiro público seria usado para cobrir buracos financeiros no Banco de Vorcaro. Mesmo com a operação em curso, em março do ano passado, o Conselho do BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master por 2 bilhões de reais. Essa operação foi parar no Banco Central, que em setembro barrou a negociação. Em novembro de 2025, a PF deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero e prendeu Vorcaro pouco antes dele embarcar em um jatinho para Dubai, onde ele alega que venderia o Master ao grupo Fictor. A prisão ocorreu horas antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Master. Acusado de gestão fraudulenta e manipulação de balanço, o banqueiro saiu da cadeia 2 semanas depois. Daniel Vorcaro construiu aqui em Brasília uma relação com políticos e autoridades dos 3 poderes de diferentes governos. Por enquanto, os advogados do banqueiro afirmam que não há possibilidade de uma delação, mas a apreensão de celulares do cunhado de Vorcaro deixou muita gente em alerta aqui na capital. Fabiano Campos Zettel teve o celular apreendido quando estava no aeroporto de Guarulhos, prestes a pegar um voo para Dubai. Vorcaro e Zettel têm laços estreitos e influência na justiça e no mundo político. Esse é considerado o ponto mais sensível da investigação pela Polícia Federal. Nessa segunda fase da operação, o ministro do Supremo Dias Toffoli determinou o sequestro e o bloqueio de bens que superam 5 bilhões e meio de reais. Ele mandou a Polícia Federal entregar todos os itens apreendidos lacrados diretamente ao Supremo, o que não é comum e causa estranheza. Segundo Toffoli, é para preservar as provas. Também chamou a atenção a bronca do ministro do Supremo na Polícia Federal. No despacho, ele citou falta de empenho e reclamou de demora da PF no cumprimento de medidas cautelares contra pessoas ligadas ao Master. Em janeiro desse ano, Toffoli determinou sigilo e levou a investigação para o Supremo devido ao envolvimento de autoridades com foro privilegiado.
11h28, agradecendo aqui a mensagem do Edmilson, que escreve pra gente. Bom dia, ontem vocês comentaram da Zona Azul. Pois bem, o problema não é pagar a Zona Azul. O problema são os flanelinhas que ainda insistem em querer cobrar pra olhar o seu carro. Até quando isso? Isso é irritante, hein? E cobra caro, 30, 40 reais pra você parar na rua. Existe uma onda nesse momento, Edmilson, de vereadores no Brasil inteiro que estão indo dar enquadro nos flanelinhas, gravando, obviamente, publicando, ganhando seguidor com isso, mas fiscalizando, tirando esses caras da rua. E no jogo aqui do final de semana, o vereador Vini Oliveira fez isso com flanelinhas no Brinco de Ouro da Princesa. Tem vídeos tensos ali desse confronto, porque eu já vi flanelinha dar boa tarde para a polícia militar. Quantas e quantas vezes? Oba, bom dia, bom dia. Mas ninguém vai prender esse cara, ele tá extorquindo o cliente, tá tudo certo, tá normal. Isso é irritante num nível absurdo. Deixa eu mandar aqui também um grande abraço e agradecer a participação do Adriano Vermelho conosco também nesta edição do Manhã Bandeirantes. Agradecer ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Ele conta: Heitor, quando meu pai, querido pai, era vivo, colocamos na porta do banheiro um cartaz, pois ele sai do quarto e não sabia onde era o banheiro. E era exatamente ao lado do quarto. Quem também traz um registro parecido é o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Ele dá bom dia pra gente. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath Luquez. Bom dia. Gostaria de compartilhar que há cerca de 2 anos convivemos com o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. Tem sido um desafio constante, tanto pelo lado financeiro, devido ao alto custo dos remédios, quanto pelo impacto emocional em toda a família. Na prática, a doença é muito mais complexa do que imaginávamos. No entanto, seguimos firmes, oferecendo a ela todo o amor e cuidado que esse momento exige. Muita força para você, Celso. Um abraço a você, a sua mãe, a todos os seus familiares. Nath Luquezzi, no pique do rádio. Band Mulher hoje, 1h30 da tarde, com quais atrações? Vamos falar sobre idiomas, vamos falar sobre moda plus size, vamos ter um desfile e também teremos receitinha, então espero você às 1h30 da tarde. E amanhã a gente tá aqui às 10, porque Gustavo Frison está de férias em janeiro. Então, 10 horas da manhã, esperamos você com a edição inédita do Manhã Bandeirantes. Até amanhã, Nath. Até. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, nossa área. Ufa, grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.